E isso é um ponto muito importante, Nath, que você trouxe, que é o seguinte. Às vezes a gente acaba, nós, enquanto médicos, né? Inclusive, me conta se algum médico já recomendou que você não fizesse atividade física ou recomendou que você fizesse. E se você está conseguindo fazer, para se programar para fazer, deixa o seu comentário aqui, que eu e a Nath vamos te responder. E deixa o seu like também para apoiar aqui o nosso canal. E muitas vezes eu estou diante de um paciente que o exercício físico será fundamental, seja na prevenção, seja no controle de alguma questão clínica que esse paciente tem. E nós temos os limites da nossa profissão do que a gente pode ou não prescrever. Então, eu posso orientar o paciente que ele seja mais ativo ao longo do seu dia e recomendar que ele comece a praticar um exercício físico. Mas a quantidade, a qualidade desse exercício, o tempo, quem faz isso é o educador físico, né? O profissional de educação física que vai montar essas orientações e recomendações. Então, o ideal é que nós, enquanto profissionais médicos, a gente encaminhe, referencie esse paciente a um educador físico, oriente que ele busque esse profissional. E aí, Nath, eu queria que você contasse pra gente quando o paciente já chega para você. Olha, eu quero um acompanhamento com o educador físico. Como que funciona o seu trabalho? Como que é essa primeira avaliação? Explica pra gente pensando em uma pessoa que está aí em casa, querendo começar, já está motivada aqui com o nosso podcast. E o que esperar desse primeiro contato com o profissional de educação física? Bom, primeiro o papel do profissional de educação física é justamente orientar as pessoas a praticarem tanto exercícios físicos como esportes. Independente da pessoa, quando ela chega, ela precisa fazer uma avaliação. Então, quando a gente fala uma avaliação física, ela tem que ser mais ampla. A gente começa por uma anamnese, conhecendo o histórico daquela pessoa, os objetivos, né, que ela tem, experiência com esportes, doenças, gostos, né? É importante a gente saber que... Com certeza. Quanto mais a gente faz o que a gente não gosta, a chance de a gente continuar, ela diminui, Baixíssima. né? E, infelizmente, não são todas as pessoas que gostam de exercício. Então, nesse primeiro momento, essa avaliação, né, a anamnese, saber os gostos, experiências, até para saber também escolher como começar, por qual atividade começar, né? Então, é importante a gente ter essa avaliação, e essa avaliação também é importante. Composição corporal, né? A gente vai ter ali o percentual de gordura, IMC, capacidade cardiorrespiratória, dependendo do paciente, um paciente mais idoso, testes funcionais. Então, não obrigatoriamente temos que fazer todos os testes. Então, eu vou saber, olha, hoje eu vou atender um idoso. Um teste funcional, tem um teste que é bem legal, a gente pede o idoso para ele levantar de uma cadeira, um sofá, para ir até certo ponto e retornar. Então, acredite, para nós pode parecer fácil levantar do sofá de uma cadeira, ir até a cozinha, pegar uma garrafa e voltar. Mas para certas pessoas, principalmente na terceira idade, é muito difícil essa simples atividade física, né? Então, testes de acordo com o que eu colho na anamnese, de acordo com o que a pessoa precisa. É engraçado que, quando a gente colhe todos esses dados, na hora de planejar, existem alguns princípios que regem a prescrição da atividade física, né? Então, eu costumo dizer que o profissional que não preocupa com nada disso e já vem, impõe, você já pode começar a desconfiar. Porque toda atividade física, na hora que você vai prescrever, ela precisa respeitar a individualidade biológica de cada pessoa, né? Então, eu preciso saber quem é você. Tem o princípio da adaptação. Então, a Bruna quer correr 21 quilômetros. Mas a Bruna não vai começar correndo 21 quilômetros. Eu preciso preparar a Bruna. Como a Bruna veio? Ela veio totalmente com comportamento sedentário. Então, dificilmente a Bruna vai conseguir caminhar 5 quilômetros, quem dirá correr 21. Então, esse princípio da adaptação parte daí. Preparar o seu corpo para o seu objetivo maior, né? Temos o princípio da individualidade, adaptação, da especificidade. Então, a Bruna quer só qualidade de vida, ela quer conseguir levantar e sentar, ela está com dificuldade. Não faz sentido eu te colocar para correr. Não faz sentido eu te colocar para treinar mais braços. Então, a especificidade ela vai direcionar quais os melhores exercícios voltados para os seus objetivos. Então, se a Nath quer nadar, quais exercícios vão melhorar
a técnica da natação dela, é só saúde. Então, o idoso ele não tem que pegar muito peso, apenas desenvolver força, coordenação motora para o agachar, levantar, empurrar. Então, isso é muito importante. Princípio da, continuidade. De nada adianta um planejamento onde eu falo, Bruno, esse exercício aqui é muito bom. Então, você adaptou, eu preciso pensar em como nós vamos dar continuidade a cada fase que você se adaptar. Então, você começa na academia, eu te começo a fazer um exercício livre. Você não consegue pegar muito peso, porque é difícil ainda, você não tem força, não tem equilíbrio para carregar uma barra. Então, a gente te colocar para adaptar para coordenação motora, eu te coloco num aparelho que tem um movimento pronto, a gente consegue colocar um pouco mais de carga, né? Eu não gosto muito de bicicleta, eu preciso fazer um cardio, mas eu gosto de caminhar, eu gosto de ir para a rua. Então, levar essa pessoa para que ela consiga ter continuidade. Então, é preciso que você goste. A Bruna não gosta de ficar na esteira, porém a Bruna gosta de beach tênis, a Bruna gosta de peteca. Então, a gente vai aí organizando tudo para que você consiga ter o mínimo de prazer, para que você continue. Porque tudo que é sofrido é difícil, né? Verdade. Então, temos também o princípio do volume e intensidade. Então, dificilmente você, iniciante, você vai conseguir treinar com muita intensidade, porque você não domina aquele movimento. Sim, trabalhar com, citando a musculação, sim, a sobrecarga, ela é importante, ela é interessante, mas nem todo mundo já consegue pegar muito peso na hora que vai começar, né? Então, como eu vou fazer esse volume e intensidade, calcular o tempo de treino, a quantidade de treino, a intensidade que a gente vai dar. Então, esse é um princípio muito importante e ele é diretamente ligado àquele princípio da individualidade biológica. Cada um consegue uma intensidade. E aí, como o profissional de educação física, ele vai lidar com essa variável. Isso tudo tem que fazer parte do seu planejamento. E tem um princípio que eu tenho para mim que é o mais importante. Então, eu sempre começo a partir dele, que é o princípio da saúde. Perfeito. Né? Então, não adianta nada. Nath, eu quero fazer aquele abdominal que ele pega muito. Aí eu te coloco pendurada, com o pé apoiado, o corpo livre, de cabeça para baixo. Isso não é o princípio da saúde. Por quê? Porque ele tem riscos, né? Então, não é nem criticando ninguém, não é isso. Só que eu não trabalho assim. Porque se ocorra algum risco, o princípio da saúde eu já estou eliminando. E ele é a base, né? É a nossa filosofia. Então, eu não acredito que vale a pena você ter a prática de algum exercício que vá denegrir a sua saúde. Então, na hora de planejar o seu plano de treinos, o princípio da saúde, ele tem que estar ali. Prevalecer. Porque, por exemplo, eu sei que correr traz inúmeros benefícios, né? É ótimo. Porém, eu sei que a Bruna não vai poder correr, porque a Bruna nem caminha direito. Como é que fica? Exato. Então, nós vamos partir dos princípios. Onde a Bruna está, a parte de adaptação, continuidade, especificidade. Então, eu acho que esses são os principais princípios que regem a prescrição de um planejamento para exercícios. Pessoal, me contem aí nos comentários, se na sua casa está todo mundo ativo fisicamente, fazendo exercício ou não? Como é que estão os idosos, o grau de atividade dos idosos da sua família? E os seus filhos e as suas crianças estão passando mais tempo em tela? Inclusive, a gente tem um episódio aqui no canal falando sobre o perigo das telas. Ou as crianças são livres para brincar, para serem ativas? Conta pra gente. E uma preocupação, Nath, que eu tenho, e os pacientes também têm, e eu me lembro da gente até já conversar sobre isso, né? Que é a questão da qualidade do movimento. Porque na pandemia aconteceu um fenômeno muito, muito interessante, que foi o seguinte: ou as pessoas ficaram totalmente sedentárias, pela reclusão ali que a pandemia nos obrigou, ou as pessoas até estavam se exercitando, mas muitas até de forma incorreta, por não ter ali o acesso a um profissional, pela questão do isolamento. E eu lembro da gente conversar e uma vez você me contou uma coisa que eu fiquei assim impressionada e que eu me coloquei no seu lugar e também ficaria preocupada, que é o seguinte: às vezes você está na academia, você vê a pessoa fazendo um exercício sozinha, sem o acompanhamento profissional, e ela está fazendo totalmente errado, né? De uma forma que pode até lesionar a sua articulação. Então, estar fazendo o exercício não significa
não é igual a estar fazendo adequadamente. Daí a importância de você ter um profissional te assessorando ali. Fala pra gente qual que é a importância dessa qualidade do movimento, da execução do exercício. Eu falo que qualidade do movimento evita qualquer risco de qualquer lesão, né? Então, falando de uma atividade física básica. Na hora que você sentar, você tá em casa, você vai sentar na cadeira, é lógico que você não lembra de empinar o bumbum, encaixar as escápulas e sentar, né? Só que é uma coisa que você não vai ficar ali, você vai sentar na cadeira 20 vezes, 100 vezes naquela má postura e ficar, né? Então, provavelmente você se machucaria. Então, às vezes, quando você vai lá, tá passando um pano, percebe né, vai varrer casa, sente uma dor. Então, porque não é um movimento com qualidade. Você agacha, deixa a sua coluna de qualquer jeito. Então, quando você vai começar, por exemplo, numa academia, já é o contrário. Você vai pensar em agachar com qualidade. Deixar ali toda a questão do seu joelho, quadril, tronco alinhado. Isso vai evitar lesão. Então, não faz sentido você querer praticar exercício físico para cuidar da saúde se você não cuida de como vai executar esse exercício, né? Perfeito. Então, eu costumo dizer que se você se matricula dentro de uma academia, você já é um vencedor. Só de você estar lá. Se você não sabe por onde começar, qualquer aparelho que você fizer, desde que você tenha uma postura legal, ele vai te trazer benefícios, né? Mas o papel do profissional ele é justamente esse. Como eu vou cuidar dessa qualidade de movimento, quais exercícios? Então, isso me deixa muito triste. Quando eu vejo... Porque eu comecei trabalhando estagiário no salão de musculação, né? Uhum. Eu comecei com as atividades coletivas, via o professor dando aula, aí pegava, estudava, porque depois eu ia assumir aquela turma. Depois eu fui para o salão de musculação. E no salão de musculação a gente tem diversos biotipos. Pessoas totalmente diferentes. Diferentes. Então, pessoas que vêm com mais coordenação motora, pessoas que vêm com coordenação motora nenhuma. Então, esse é o nosso papel, esse é o papel do profissional de educação física, educar a pessoa fisicamente, ensiná-la a se movimentar, né? Então, a pessoa ela tem que ser mais crítica, né? Então, na hora que você entrar, você tem que saber, olha, tá certo? Questionar aquele profissional. Esse movimento é assim? Por quê? Então, acredito que quanto mais... O conhecimento liberta, né? Então, quando você vai procurar um médico, você não colhe informações. Eu falo assim, vamos ver quais são o feedback sobre esse médico, a especialidade dele. Então, quando você entra numa academia, é importante que você saiba, e aí? Vou procurar saber quem é o profissional, qual a formação dele, né? Porque hoje em dia, infelizmente, você vê nas academias, é tudo mais automatizado também. Então, hoje você não tem um profissional que faz a sua avaliação física, que tem lá a anamnese, aquela conversa, aquela entrevista. Conversa, né? Não tem aquele acolhimento de todas as informações que eu preciso. Eu chego, já treinou? Já tem uma ficha base para o iniciante. Olha que perigo então, isso. Já tem uma ficha base para o iniciante avançado, pessoa, né? Então, é importante você definir, eu sou iniciante, eu sou intermediário, eu sou avançado, né? E isso só um profissional de educação física vai poder fazer. Então, se não tem um profissional dentro da academia, pode ser que aquela academia não seja o melhor lugar para você. Então, é importante a gente pensar nisso na hora de escolher o local onde nós vamos nos exercitar. Então, da mesma forma que a gente procura um médico formado, quando você vai procurar um profissional que vai te ajudar a treinar, que vai cuidar do seu treinamento físico, é importante também a gente ter esse senso crítico. Porque é muito engraçado, a gente vive a era do Instagram, né? Então, hoje em dia, todo mundo prescreve atividade física. O fato de eu ter um corpo sarado, ele já me dá autoridade de falar, Bruna, vem cá. Faz isso. Vai dar certo. Vai dar super certo, deu certo comigo. Não é assim que funciona. Então, eu sei que o agachamento é o melhor exercício do mundo. O mais completo. A gente tem praticamente o corpo todo, todos os músculos ali envolvidos. Mas como a Bruna vai agachar? Como a Natália vai agachar? Então, tem todo ali o princípio da individualidade. Então, eu costumo falar que tem 3 perguntinhas que, se a gente consegue ali manter as respostas alinhadas, que é para quem, por quê e para que você vai fazer aquele exercício. Se a gente tem respostas ali alinhadas, provavelmente o sucesso do seu treinamento ele é garantido.